Saúde os irmãos mais uma vez na paz do Senhor, amém? Irmãos, para mim é motivo de alegria as palavras a quais já foram ministradas, já recebi a minha porção, mas eu quero aqui estar deixando uma palavra de reflexão, de ensinamento também aos irmãos, a qual o Senhor tem colocado ao meu coração. Efésios capítulo de número 3. Versículo 7. Diz assim: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Amém? Irmãos, se nós formos falar das riquezas que tem os ensinamentos do nosso grande apóstolo Paulo, a sua história começa ali a ser transformada no livro de Atos, quando ele tem um encontro magnífico com o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor encontra ele ali e fala que ele agora seria e passaria a ser um vaso escolhido para sofrer pelo amor do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a caminhada de Paulo, nós olhamos e lemos a palavra de Deus e vamos ver os relatos da missão de Paulo sobre a face da terra. Foram 90%, podemos dizer, que foram de lutas, de lágrimas, de humilhações. E quando eu venho para o texto de Efésios capítulo 3, verso 7, ele diz que ele, pela graça do Senhor Jesus, ele foi feito ministro da palavra de Deus. Irmãos, ministro aqui no original grego significa rubereta. O que é um rubereta, pastor? Rubereta é uma palavra usada pelos militares em suas embarcações, que é aquele que ficava no porão, no último andar dos seus navios. Um rubereta, ele era responsável por remar aquele barco. E porão, quando nós falamos de porão, nós não falamos de conforto, nós não falamos de lugar com ar-condicionado, nós não falamos de lugar confortável. Quando nós falamos de porão, nós falamos de lugares escuros, muitas das vezes desarrumados, muitas das vezes aonde nós colocamos, quando você tem um porão dentro da sua casa, você sempre guarda alguma coisa que você não vai usar e utilizar ele, pegar nele e vê-lo todos os dias. Você deixa ele no porão ali. E nos navios não era diferente. Quando eu fui ver a palavra ministro, que o apóstolo Paulo estava dizendo, não era ministro aquele que ficava em evidência, que ficava nas primeiras folhas da revista, não era aquele ministro que agora
ele tinha um trabalho na sociedade, mas que era visto, que era aclamado pelo povo. Não, a palavra ministro do evangelho. Quando o pastor Ezequiel ministrava aqui, eu falava, a palavra está se encaminhando hoje para aqueles que são os carregadores da cruz. E eu venho trazer esta palavra, ministro, para o meu e para o seu coração. Que quando você se transforma e se torna um ministro do evangelho, muitas das vezes você não será visto. Muitas das vezes você não será ovacionado. Muitas das vezes você não será reconhecido. Mas o que eu trouxe nessa tarde aqui para o meu coração e para o seu coração, para que nós venhamos estar sendo ministro do evangelho, mesmo num lugar de escuridão, mesmo num lugar às vezes de pouca ventilação, mas um lugar que tem uma dependência, que você esteja fazendo a tua parte como ministro. Quando nós olhamos para a lição do navio, e os ruberetas estão ali naquele porão, eles são encarregados do quê? Cada um tem o seu remo. Mas a segunda e o terceiro compartimento do navio, que estão aquelas pessoas ali navegando, muitos ali fazem parte do trabalho daquele navio, os comissários ali daquele navio, mas muitos também estão em suas viagens. E sabe o que acontece? Para que aquelas pessoas cheguem ao destino, para aquelas pessoas que saíram de um determinado local e para irem para outro determinado local, naquela época, elas dependiam dos ruberetas, elas dependiam dos remadores, elas dependiam daquelas pessoas. Alguns olhavam para aquele mar, olhavam o navio caminhando, pastor Joel, mas 99 ou 100% daquelas pessoas não conheciam o nome daqueles homens, não sabiam o endereço daqueles homens, não sabiam o estado que aqueles homens se encontravam. Eles só olhavam e viam que o navio estava indo em direção a qual eles se destinaram. Eu vim nesta tarde trazer esta palavra para o seu coração, que quando você se transforma num ministro maduro, num ministro que já aprendeu o que é evangelho, você não depende de tapinha nas costas, você não depende de ser visto, você não depende de pessoas ficarem aplaudindo você. Quando você entende o que é amor ao evangelho, você só pega o remo e começa a remar, começa a fazer a tua função para que o barco chegue no destino que precisa chegar. Mas nós vivemos em uma geração que está meio complicada. Até ministro de louvor já inventaram agora. Agora não pode ser mais os adoradores, não, tem que ter um ministro. Mas o ministro de louvor, ele está ali como para encabeçar. E ele fica, querendo ou não, em evidências. Todo mundo vê que ele é ministro. Mas talvez até hoje você estava entendendo esta palavra ministro como algo que só ia gerar para você aplausos, algo que só ia gerar para você galgar lugares maiores. Mas eu quero deixar esta palavra para o seu coração nesta noite. Se você realmente é um ministro, é um homem, é uma mulher de Deus, você não pode se entristecer se você estiver remando e ninguém estiver vendo. Se você for a peça fundamental para a igreja ou para o barco que ele está
indo de vento em vento, em ondas, e você está remando. O ministro, quando nós olhamos para a vida de Paulo, as maiores mensagens, as cartas que ele enviou aos seus filhos na fé, era quando ele estava preso, não era quando ele estava em evidência. Ele estava em sua cadeia ali, muitas vezes sozinho, lugares áridos, lugares ali de muito frio, lugares ali que o seu corpo físico estavam sentindo, mas ele não deixava de ser um ministro. O que eu quero dizer para você nesta noite, para que você se torne um ministro do Evangelho, não depende do dia, não depende da situação que você está, não depende se você está bem com a esposa no trabalho ou se você não está bem, depende que você continue fazendo, continue remando e colocando em prática aquilo o que o Senhor colocou nas suas mãos. Esta sim é a palavra ministro que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo: eu sou ministro. Pela graça, pela misericórdia do Senhor, eu fui intitulado o ministro da palavra. E no versículo número 1, ele diz assim, ó: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Nós olhamos aqui as palavras que nos antecederam, o pastor Ezequiel ainda marcou. Hoje nós olhamos para os ministros, às vezes para as pessoas que estavam carregando a sua cruz, mas eles já deixaram de ser prisioneiros de Cristo. Eles fazem o que a sua cabeça está pensando, o que o seu coração está pensando. Mas eu vim nesta tarde aqui para dizer para você: se você se tornou um prisioneiro de Cristo, um ministro da palavra, não é o que você quer, é o que Ele quer. Não é o que você almeja, é o que Ele almeja. Não é na hora que você quer, é na hora que Ele quer. Porque para ser um ministro, muitas das vezes você tem que deixar a sua esposa, deixar os seus filhos às vezes em casa, para ir para remar o barco, para ir para ver as vidas direcionadas para o céu. É assim que nós temos que estar dentro da palavra de Deus. Esta semana, na quarta-feira, eu preguei uma palavra dizendo: tem as pessoas que andam ainda dentro da palavra de Babel. Babel significa confusão. Mas tem aquelas pessoas que já chegaram dentro da casa de Deus, que se chama Betel. Jacó, antes dele chegar em Betel, ele mentia, ele enganava, ele roubava. Mas quando ele se encontra com Deus, quando ele se encontra face a face com o Senhor, aleluia, ele é transformado. Aí eu dizia que a Bíblia diz que ele teve um sono e ele sonhou que tinha uma escada, que via os anjos, subia e descia para o servir. Ei, ministro do Evangelho, quando você é um ministro do Evangelho, mas você ainda está em Babel, você faz aquilo que o teu coração quer, que a tua mente quer, mas você não faz aquilo que Deus quer. E Deus não quer ministros em Babel, que Babel ele não busca conselho e orientação de Deus, ele busca suas próprias orientações, ele age como se fosse somente ele que é o correto. Mas eu vim aqui nesta tarde para dizer: você vai sair de Babel e vai para Betel, porque Betel é
casa de Deus. Aleluia. Agora Deus estava falando para Jacó. Aquela escada que estava subindo e descendo, era Deus dizendo para Jacó: ei Jacó, não é o que nasce embaixo e vai para cima, é ao contrário, é o que nasce no coração de Deus e desce para o coração do homem. Babel nasce no coração do homem e quer empurrar no coração de Deus. Não, só que o crente, o ministro que anda em Babel tem um problema. Qual é, pastor? O único opositor daquela obra era o próprio Deus. E sabe o que o Espírito Santo ministrava no meu coração? Babel estava sendo levantada, a torre estava sendo levantada, pastor. Sabe por quê? Porque eram homens inteligentes, eram homens que entendiam de construção, eram homens que falavam a mesma língua ali na terra. E Deus disse: eu tenho que descer lá, eu tenho que confundir as línguas ali, porque esse projeto aí não nasceu no meu coração. Essa torre aí não é da minha vontade. Ei, você que é ministro da palavra de Deus, a primeira orientação que você precisa buscar para dar certo na tua vida é a orientação do céu. A primeira coisa que você precisa saber é se Deus é de acordo com esse posicionamento, se Deus é de acordo da forma que você está dirigindo esse rebanho, se Deus é de acordo da forma que você está fazendo. Aí quando eu vejo essa escada no sonho de Jacó, era Deus dizendo: ei Jacó, não precisa querer pular as etapas, não. Não precisa querer dar aquele jeitinho para lá, para cá, não, Jacó. Agora eu vai do céu para a terra. Eu, se precisar, Jacó, eu vou enviar anjos aqui, ó, para cuidar das tuas necessidades e também para fazer os projetos que eu tenho na tua vida. Aleluia, glória a Deus. E o que acontece, pastor? Quando Jacó luta no Peniel, no Val de Jaboque, Peniel no original está dizendo face a face com Deus. Jacó luta ali no Val de Jaboque, ali agarra ali Deus ali, diz assim: enquanto não me abençoares, eu não vou te deixar ir. Aleluia. Deus está dizendo nessa tarde: você está precisando de algo, comece a buscar a face de Deus, comece a se orientar com Ele, que Ele vai enviar para você. Só que depois do encontro com Deus, Jacó começa a ser enganado pelo seu futuro sogro ali. Mas o que acontece? Ninguém engana um escolhido de Deus. Ninguém arranca o teu projeto. Aleluia, glória a Deus. Dizia, eu vi no Face uma palavra até era um pouco para insultar, dizendo assim: infelizmente o meu ministério não foi para frente por causa que um homem impediu. Falei, meu Deus, que ministério é esse que o homem impede? Que promessas são essas que o homem tem o poder de parar? Pastor Fernando, quando a promessa é do céu, quando a promessa é de Deus, o homem não para. Ninguém pode impedir os planos de Deus para com a tua vida. Se Deus tem algo na tua vida, aguarde que Ele vai realizar. Labão começou a tentar enganar a Jacó, mas Jacó agora, ele tinha intimidade, ele tinha tido encontro com o Senhor. E não adianta Labão querer enganar Jacó, porque quando ele mudava o salário, a Bíblia diz que mudou o salário de Jacó 10 vezes, mas Jacó agora não abre mão mais. Alai Shei Kamanai. Mas quem entra em Betel tem que viver em Betel. Tem momentos da nossa vida que nós quer correr lá para Babel, né? Nós quer correr para o lugar da confusão.
eu vou resolver do meu jeito, eu vou falar do meu jeito, eu vou agir do meu jeito. Deus está dizendo essa tarde, não é do teu jeito, aleluia. Quem pisou em Betel, quem ficou face a face, não pode mais voltar para Babel, aleluia. Continua em Betel. Mas pastor, eu estou sendo enganado, estão mentindo para mim, mas eu sou contigo. Continua em Betel. O que acontece? A Bíblia diz que Deus prosperava Jacó. Daqui a pouco Jacó fez ali um negócio ali com Labão a respeito das ovelhas, das cabras, das malhadas ali, das salpicadas, das marrons. A Bíblia diz que Jacó fez ali umas varinhas listradas e colocou na frente daquelas ovelhas, daquelas cabras, e só nascia listrada, só nascia salpicada. Eu quero dizer para você, quando você tem o céu a teu favor, o homem não pode impedir o projeto que tem. Jacó não precisou mais mentir, não precisou mais enganar. Sabe por quê? Porque ao contrário de Babel, ele está em Betel. Agora é Deus que está assinando os projetos. Agora é Deus que está guiando a vida de Jacó. Por isso que Jacó agora, Deus muda o nome dele para Israel. Aleluia. Quando eu olho para esse texto, eu vejo a transformação na vida de um homem quando ele está face a face com o Senhor. Agora, irmãos, não é o que dá na minha cabeça, não. Agora não, eu estou nervoso, hoje não é meu dia, eu vou... Não, irmão. Agora Deus está dizendo, você é meu ministro agora. Eu vou parar, eu não vou mais, eu vou sair. O negócio, Deus está dizendo assim, continua no porão remando, continua no porão remando. É onde eu te coloquei. Continua remando, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém te reconheça, mas Deus está olhando e dizendo, aquele barco está continuando indo em direção, por causa dos ruberetas que estão no porão. Talvez você esteja esperando reconhecimento da terra. Deus está dizendo, eu estou vendo você, irmão. Eu estou vendo você, irmão. E ser pastor de igreja, eu estou aprendendo muito. Você acha que Deus não falou comigo nesta palavra grandemente? Porque às vezes a própria igreja que a gente dirige, ela aprende a aplaudir que não é errado. Às vezes os ministros que vêm de fora, parece que a glória, parece que a honra, fica tudo para eles. Aí Deus deu um beliscão e falou, ei, vá pro porão e fique quietinho. Vai pro porão e continua remando. Vai pro porão. Por isso que, irmãos, é Deus que tem que escolher os ministros. Aleluia, glória a Deus. Deus não dá igreja para pastores. Deus dá pastores para as igrejas. Sabe por quê? Os ministros, os verdadeiros pastores, eles continuam cavando poço. Eles continuam acreditando, eles continuam orando, e ele quer ver o resultado, e ele não quer saber quem foi aquele resultado. Está aceitando Jesus, está reconciliando, ei, fique tranquilo, se alegre com os resultados. Se alegre com os resultados. Lembra de Isaac em Gerar, quando ele começou a cavar os poços? Os pastores de Gerar começaram a confrontar Isaac ali. Eu vi um pedacinho de um pastor ministrando a respeito desta, muito interessante. Porque os pastores de Gerar eram donos dos poços ali em Gerar. Só que ninguém queria cavar. E quando começou a cavar, Isaac começa a cavar, começa a jorrar água ali. Eles vêm contender e tomam os poços. Aleluia, aleluia. Ei, qual que você é? Você é os pastores de Gerar, que quer pegar tudo pronto, quer pegar tudo feitinho? Ou você vai cavar os poços
ou você vai pro joelho, ou você vai pagar preço. Ei, pastor de ovelha tem que pagar preço. Não cai nada do céu, não. Se você quer crescimento, vá para o mano a mano com o céu. Se você quer vida das pessoas sendo transformada, vá para o mano a mano com o Senhor, que Ele vai mandar. Aleluia. Existe um ditado que diz assim: a árvore depois de derrubada, todo mundo quer desgalhar ela. E não é assim? Às vezes, depois de tudo pronto, tem pessoas que querem vir tomar a tua bênção. Tem pessoas que querem ser reconhecidas. Mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa tarde, como já disse para mim: ei, Deus está vendo você no porão. E sabe por que Jonas não ficou naquele porão? Porque lugar de porão é lugar de trabalho duro. Lugar de porão é lugar de gente remando. Sabe por que tem as pessoas descem pro porão, querem se tornar uns ruberetas, mas não conseguem? Porque porão significa trabalho, dureza, provação, e não é lugar para dormir. Ei, se você entrou no porão para dormir, fique tranquilo, Deus vai te achar lá e vai mandar você entrar na boca do peixe para começar tudo de novo. Você não vai ficar desapercebido. Ah, filho, eu estou de frente, Ei, você está de frente, põe a mão no arado, que se dormir, Deus vai te arrancar do porão. Se Deus estiver olhando você, olhando o seu irmão remando, e você está só de boa, deixa ele ir, deixa ele visitar, deixa ele que ora, deixa ele que levanta de madrugada. Eu vou dormir aqui, Deus está dizendo, eu vou te arrancar daí, porque aí não é lugar de dormir. Tá dormindo no lugar errado. Tá dormindo no local de trabalho. Tá tentando olhar e não enxergar o que os teus irmãos estão fazendo. E o que é mais difícil, sabe o que era mais difícil para os ruberetas? Deus abençoe. É que quando alguém se cansava do lado, estava remando, e quando ele se cansava, um rubereta cheio da presença, sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que remar ainda mais forte. Se nessa tarde você é um homem, uma mulher que é maduro, quando você vê um irmão seu querendo parar de remar, ou esteja remando bem fraco, você não vai criticar ele, não. Você vai dizer: Senhor, eu vou remar pela minha vida e pela vida dele. Mas você remando, Deus vai levantar ele novamente para produzir o mesmo que você está produzindo. No porão não pode existir inimizade, não pode existir desigualdade. No porão os esforços têm que ser igual para chegar ao destino. Então, se você é um ministro da palavra, se você está remando, continue remando. Mas se você está quietinho, achando que os remadores não estão vendo, mas Deus está vendo. Aleluia. Aí eu entendi por que Jonas ficou pouquinho tempo lá no porão. Já descobriram ele. Aleluia. Parece que eu estou vendo assim os chefes ali dos ruberetas subir lá, pastor, e dizer lá, pô, é o comandante do navio: ei, tem um lá que não é rubereta não, viu? Tem um lá que não está remando. Tem um desceu lá, mas está dormindo. Aleluia. Traz ele para cá.
Traz ele para cima. Ei, agora você já aceitou o teu chamado. Rema e não questiona. Rema e não murmura. O que você precisa fazer é remar para que as coisas deem certo em nome de Jesus. Amém? Esta é a palavra que o Senhor tinha no meu coração.